Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Pois não vai responder. Boa noite, professor. Boa Tudo noite, bem? rapaz. Estavam escutando a mensagem aí? Estávamos sim. Nosso objetivo aqui é apresentar os conceitos básicos sobre a administração financeira e possibilitar uma visão geral sobre essa área. Eu acho que, assim como vocês, eu conheço pessoas, né? E é até engraçada essa história. E quando a gente fala sobre administração, principalmente financeira, para empresários, eles puxam o cabelo assim, não sabem o que fazer. Estão vendo a sua empresa próximo da falência, né? Eles não têm capital, eles misturam o dinheiro, como nós estávamos vendo ontem, o dinheiro da empresa com o dinheiro do sócio, né? O dinheiro dos acionistas, e quando chega no final do mês, infelizmente eles acabam tendo prejuízos. Né? Então, como chegou no final do mês, não tem mais o que fazer, não pode mais se lamentar, tem que correr atrás dessa perda financeira. Então não vai ser diferente. Nós estamos aqui reunidos hoje, mesmo que nessa forma online, mas para minimizar os impactos organizacionais em relação a fluxo de caixa, em relação. Nós vamos aprender algumas atividades aqui. Acho que nessa aula, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai verificar como nós vamos reter o dinheiro do fluxo de caixa o máximo possível dentro da organização. Né? Só se for para fazer investimentos maiores, aí vai surgir outras ferramentas que vai nos auxiliar para uma tomada de decisão mais assertiva e que a gente chegue com o resultado final desejado. Então a gente vai verificar um pouquinho daqui a pouco sobre o nascimento e evolução da administração financeira. Mas antes, o que seria essa administração financeira? Ela é a arte ou a ciência da gestão do dinheiro. Não é nada mais que isso. Em outras traduções, seria um plano estratégico da empresa em um conjunto de metas financeiras. Pessoal, eu pergunto para vocês aí. Deixa eu ver se foi alguém que chegou. Pergunto para vocês. O que seria um planejamento estratégico? O que seria um planejamento estratégico? É você planejar antes de abrir um negócio, né? Você planejar tudo, vendas, concorrência, tudo. Você planejar antes de abrir um negócio, né? Você se planejar antes de abrir um negócio, certo? Isso. O que mais? O que poderia Colocar ser? metas. Pode ser as metas também, mas, por exemplo, algumas das ferramentas que nós utilizamos para fazer esse planejamento estratégico acontecer. Nós conversamos muito sobre isso dentro da sala de aula, principalmente em logística. Vocês lembram? O que significa a tradução aí? O que poderia ser o planejamento estratégico? O que poderia ser esse planejamento estratégico? Você obter uma meta. Com objetivos, né? Isso. Isso, objetivos. O que mais? Vocês já De falaram sobre concluir alguma metas. coisa. O que mais? Se nós temos objetivos, Organização. nós temos metas, nós precisamos de quê? Para alcançar esses objetivos? De ações. Organização. De ações, né? Então nós temos os objetivos, as metas e as ações. Vocês lembram que a missão? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Então vai ser tudo isso, ou seja, na tradução da administração financeira seria realmente um plano estratégico da empresa, ou seja, metas financeiras, objetivos financeiros e ações que vai levar até a conclusão de cada meta.
Então é o seguinte, certo, professor, mas como nasceu essa administração financeira? Então ela nasceu por volta aí de cerca de 1900 e seu estudo aí ele visava a orientar apenas para legalizar um negócio. Quando surgiu a administração financeira era como se fosse eu vou colocar hipoteticamente, uma empresa do Sebrae, que ajuda a orientar a novos negócios apenas para sua legalização. E qual era a importância de legalizar um negócio naquele período, em 1900? Impostos. Né? Então, se você tivesse uma empresa, a administração financeira ela ia servir para que você legalizasse o seu negócio e também contribuísse com o imposto para melhorias da sua cidade, do seu país, né? Seria apenas para aquele momento, para legalização e orientação do negócio. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Pronto, então notem aí. A primeira fase da evolução da administração financeira se deu em 1900. Notem aí no caderno de vocês. A primeira fase da administração financeira foi em 1900, apenas para legalizar os negócios. Quando terminarem aí, me passem aí que eu não estou vendo a tela de vocês. A primeira fase da administração financeira foi em 1900 e surgiu apenas para legalizar os negócios, ou seja, as empresas. Ok? Pronto. Então, passamos aí da primeira fase da evolução da administração financeira e entramos na segunda, ou seja, foi aquela crise de 29, que foi nos Estados Unidos, que destruiu várias empresas. Alguém daqui lembra? Já estudou sobre isso? Não. Que foi uma das piores crises que nós vivemos, crises financeiras. Após a evolução da primeira fase, que foi para orientar os empresários para que eles legalizassem o negócio deles, veio a segunda fase, que foi a famosa crise. Então, a partir da crise, o que foi que a administração financeira evoluiu? Evoluiu para organizar aquelas empresas que estavam entrando em concordatas. Vocês conhecem esse termo? O que seria concordata? Concordatas. É como se fosse abrir falência, né? Isso. É abrir falência, ou seja, aquela famosa RJ, a recuperação judicial. Então, notem aí no caderno de vocês. A segunda fase da evolução da administração financeira surgiu na famosa crise de 29. Paulo, repete, por favor. A segunda fase da administração financeira surgiu na famosa crise de 29. Aí vocês vão colocar aí, para orientar ou fazer assessoria nas empresas que estavam abrindo falência. Vocês lembram o que seria a liquidez? Pagar uma conta, né? Quitar uma conta, uma dívida. Isso, Paloma. É a capacidade do pagamento de contas da empresa. Alguma dúvida, pessoal? O que seria o mercado de títulos? Mercado de títulos é compra de ações. O mercado que mais sofreu financeiramente foi o mercado de compra e venda de ações. Certo? Tá. Então, a Ok. administração financeira por si só também veio para atuar nessa área. Então, a terceira fase aí foi na década de 40, justamente como uma disciplina institucional. Consecutivamente, à década de 40,
veio a década de 50, lógico, né? E que a administração financeira, vendo as oportunidades de mercado para a atuação desses jovens que estavam se formando nessa área, com o crescimento das organizações, os donos de negócios começaram a fazer novos investimentos. Eles precisavam de alguém que auxiliasse nesses processos, né? Então, justamente aí que a gente fala sobre a melhor utilização do capital de giro. A empresa ela tem um custo total de operação de R$ 60.000, né? Então, esse é o capital de giro mínimo que essa empresa tem que ter disponível para que a empresa ela não pare de funcionar. No caso, e o que eles faziam para maximizar esses lucros? Diminuir as perdas justamente para a melhor utilização do capital de giro. Já na década de 90, pessoal, a maximização dos valores, né, da empresa se torna o objetivo principal. Então, podemos perceber alguns critérios aí que foram criados, né, dentro da empresa para essa maximização dos valores, ou seja, do dinheiro. Vejam aqui, ó, alguns gestores aí, né, ganharam bônus. Aqueles que conseguiam o melhor resultado, a melhor geração de riqueza dentro dos seus departamentos, eles ganhavam premiações, bônus, para fortalecer junto aos demais gestores que era possível o alcance de metas. As premiações também por redução de paradas de máquinas, que aí se vocês quiserem notar, que a gente chama de OE, Eficiência Global dos Equipamentos. Chama de quê, professor, que eu não ouvi? É um termo conhecido mundialmente, chamado Eficiência Global dos Equipamentos. A gente mede a qualidade, mede o desempenho da produção e mede a disponibilidade. Como esses critérios eram estabelecidos? Eram estabelecidos a partir de premiação, de bônus, né, para aqueles trabalhadores, para aqueles profissionais que conseguissem gerar maior lucro para a empresa. Paulo, me dá um exemplo disso aí. O próprio PPR, o próprio PL, né? Já viram falar sobre isso, que é a participação por resultado no lucro, premiação por metas alcançadas, e a gente já falou também sobre a premiação por resultados. Também a partir da década de 90, os proprietários, junto com os funcionários, dando resultado, dando lucro às organizações, junto com a administração financeira, organizando o capital de giro e os investimentos ali, o que foi que aconteceu com essas empresas? Elas tiveram lucro, elas aumentaram a sua capacidade de liquidez, automaticamente elas se tornaram competitivas, né, no mercado onde atuavam. E agora, esses proprietários das empresas precisavam de auxílio e pessoas que pudessem assessorá-los também e dizer o seguinte: onde é que eu vou fazer meus investimentos? Eu não posso ficar com o dinheiro parado no meu caixa. Então eu preciso investir. Mas investir onde? E automaticamente aí também reduzindo os custos empresariais. A gente falou também sobre que tudo isso vai gerar um resultado positivo, né, dentro das organizações, através do planejamento estratégico. Ter a missão clara do que a gente precisa fazer, saber os objetivos, traçar as metas e definir as ações. Acabou. A gente vai só controlar tudo que está sendo feito. Financiamentos de curto prazo, financiamento de médio prazo, financiamento de longo prazo. Então peguem um papel e caneta aí e coloquem essa informação que eu vou passar para vocês. Botem aí, financiamento de curto prazo, exigível até 1 ano, ou seja, 360 dias. Ah, Paulo, por que 360 dias? Porque nós estamos utilizando dias comerciais.
E o que seria um financiamento de médio prazo? Aí vocês podem colocar aí até 3 anos. E o de longo prazo, 5 anos. Imagina uma empresa agora e que a gente pudesse fazer um trabalho com ela para justamente impactar essa empresa na questão dos recursos financeiros. E que essa empresa está precisando organizar o fluxo de caixa dela. Então, qual seria o direcionamento que nós poderíamos ter para que essa empresa retesse o máximo possível do dinheiro no caixa da empresa? Então, a primeira oportunidade que nós podemos visualizar é através dos fornecedores. Podemos considerar a principal fonte de financiamento de curto prazo para as empresas. Ou seja, porque gera um crédito estabelecido de acordo com o nível. Quando eu digo nível, é de intimidade, de atividade de empresa para empresa. Se você tem um nível de intimidade, você é próximo dos fornecedores. Eu não estou falando próximo geograficamente, não. Eu estou falando sobre negócio. Quanto mais network você tiver aí, mais relacionamento você tiver com o seu fornecedor, você vai conseguir obter mais vantagens. Essa vantagem é aquela vantagem de ganha-ganha. Não é apenas vantagem de obter vantagem em cima do outro. É a vantagem ganha-ganha. Porque você pode ter um crédito diferenciado, você pode ter um prazo com uma condição diferente, né? Você pode ter uma condição de pagamento diferenciado do seu concorrente, porque você tem um network com os seus fornecedores, né? Claro que a posição geográfica ela pode, de uma certa maneira, favorecer o negócio, porque o custo logístico ele vai ser um pouco menor. Mas não adianta você ter o seu fornecedor próximo, né, com um custo logístico menor e você não ter relacionamento com ele. Porque qualquer momento esse fornecedor pode te deixar na mão. Outra consideração também é a condição de pagamento. Se você tem um prazo bom, tem uma condição de pagamento melhor ainda, e se você conseguir fazer com que esse fornecedor consiga te dar descontos, esse é o cenário perfeito para um negócio. Eu já vi várias empresas aí, elas não negociam prazo, elas não têm poder, não têm dinâmica aí dentro do... Na verdade, não tem um corpo de profissionais que saibam negociar prazo, condições de pagamento e desconto, né? Vocês vão ver um pouco mais para frente que existem algumas operações de crédito que, se você não conseguir negociar essas 3 opções, a empresa ela pode ter prejuízos financeiros altíssimos, né? Uma coisa, por exemplo, vamos supor uma empresa de... Sei lá, dá um exemplo aí, pessoal. Uma empresa de quê? Dê um exemplo qualquer aí. Farmácia? Uma empresa de farmácia, isso, pode ser. Um remédio X, ele tem um volume de vendas de 1.000 peças mensais. Então, quando ele for negociar com esse fornecedor, ele pode dizer o seguinte: olha, eu preciso de 250 peças por semana. Então, esse fornecedor ele vai estar entregando 250 peças por semana, né? Vai ter um custo X aí por peça, e que ele vai saber mais ou menos por semana quanto ele gasta, né? Quanto é o custo dessa mercadoria para ele. Porque, de uma certa forma, se ele tem um volume mensal de 1.000 peças, automaticamente, assim, nessa conta que nós estamos fazendo, a média seria que ele vendesse 12.000 produtos, 12.000 peças durante um ano. Então, em vez de ele estar negociando a cada semana 250 peças, né, tendo novos prazos, novas condições de pagamento, descontos, levem em consideração o volume. Quanto maior o volume que vocês proporcionarem aos seus fornecedores, maior o poder de prazos, maior o poder da condição de pagamento, maior o poder de desconto que você pode ter. Porque você já vai ter certo que você tem aquele grande volume de vendas, e em vez de você estar negociando
mensalmente, semanalmente, você negocia o volume anual. Você consegue um congelamento de preço. Você não vai estar perdendo tempo negociando prazo, né? Enfim, a empresa ela tem grandes vantagens, porque você cria um network diferente para esses fornecedores. Para o fornecedor também é bom, porque automaticamente ele também vai negociar com o fornecedor dele de matéria-prima. E aí a empresa fica sustentável. Por quê? Porque você consegue garantir que a sua operação não pare. Tem alguns mecanismos aí que vai facilitar, vai dificultar, né? Dependendo agora da região, da parte geográfica do seu fornecedor, de onde você esteja inserido, a logística ela vai ter um custo maior. Mas o seguinte, você congelou o preço do seu produto. Automaticamente, se você tiver uma boa margem de lucro, você vai ser mais competitivo no seu negócio. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui, certo? Nós vamos continuar essa aula na próxima semana. Enfim, pessoal, me dê o feedback desse momento de hoje, por gentileza. Eu gostei muito, aprendi muito. Como sempre, né? Massa. Foi dinâmico, pessoal. Foi muito chato, não? Não, foi muito bom, assunto. Foi bom. Foi bastante dinâmico. Ótimo, ótimo. Então, que bom, pessoal. Que bom. Eu gostei muito da parte assim, que você colocou reflexão pra gente, porque além de entreter a gente, de estar esperando, a gente consegue assistir, refletir. Eu refleti muito. E eu gostei muito. Foi diferente, Paulo. Pode continuar se quiser. Muito obrigado. Eu pensei na hora que vocês estavam entrando, acho que da Irma foi a primeira que entrou, não sei, acho que foi ela que entrou primeiro. Eu já estava colocando aquela mensagem ali pra gente refletir. Eu estava refletindo junto com vocês. Que bom que gostaram. Então, assim, abraço, pessoal. Foi muito prazeroso para mim também, tá bom? Professor, Oi, Alex. eu quero lançar um desafio aí pra galera. Massa, diga aí. Pra cada um conseguir trazer outra pessoa pra aula, na próxima aula. Que massa. Todos os dias eu já faço isso. Chama a Dielma, chama a Aline, chama a Deus lá no privado. Isso. Passem essa mensagem aí para eles, tá bom? Então, pessoal, abraço. Deus abençoe vocês aí. Obrigada, Ok? boa noite. Amém. E que Boa noite, na próxima gente. semana nós estaremos juntos novamente.